palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bem, absolutamente previsível, como me disse um advogado, né? A primeira turma do Supremo confirmou o voto do relator Moraes de manter a prisão preventiva na Superintendência da Polícia Federal de Jair Messias Bolsonaro. Concordaram com ele Zanin, Dino e Carmen Lúcia, né? Então, continua lá, eu vi aquele... É uma sala de Estado, mas é uma coisa mínima, em que a pessoa não tem muitas condições de se movimentar, né? Mas tem ar-condicionado, tem um frigobar, tem uma tela de TV e tem uma cama de solteiro. Ele lá recebeu a visita de Dona Michele e dos filhos, autorizadas pelo ministro Moraes. Agora eu vejo aqui, um amigo me mandou, de um médico de Goiânia, Marcelo Cacheta, está assinado por ele, fez um belo estudo e baseado também em 30 estudos a respeito do assunto, do caso Bolsonaro. Corpo ferido, né, pelo trauma abdominal, esfaqueamento, sequelas internas invisíveis, aderências intestinais, faixas de tecido fibroso que se formam após cirurgias ou traumas, colando parte do intestino entre si ou na parede abdominal. Retardam o trânsito intestinal, provocam dor e distensão, pioram a digestão, reduzem o esvaziamento gástrico. Aí, estômago parético, o estômago perde a força muscular, não consegue empurrar o alimento. Sensação de estômago cheio, náuseas, refluxo ácido persistente, perda de apetite, fraqueza e má digestão, né? Ácido subindo em direção ao esôfago. E refluxo que desce aos pulmões, que é uma bomba relógio respiratória. Pode inflamar o esôfago e, pior, alcançar a via respiratória durante o sono com broncoaspiração. Aí, pneumonia broncoaspirativa, né? Da febre, tosse, falta de ar, dor torácica, inflamação pulmonar persistente, com ácido gástrico, secreções que entram nos pulmões. Então vem bronquite química, cicatriz no tecido pulmonar, perda progressiva da capacidade respiratória. Apneia, sufocamento e colapso metabólico no sono. Aí dorme mal, por causa do refluxo da broncoaspiração. A apneia do sono, a apneia obstrutiva, interrupção da respiração durante a noite. Vocês estão vendo aí a quantidade? Sobrecarrega, reduz a oxigenação do sangue, sobrecarrega o coração e o cérebro. Aumenta a pressão arterial, piora a síndrome metabólica, maior risco de infarto e AVC, queda da oxigenação cerebral, prejuízo de memória e da estabilidade emocional. Esse médico é também especializado em psiquiatria, né? E aí vem uma série de... Quando o Estado restringe a liberdade, o deslocamento, a rotina de exercícios, o autocuidado e o movimento diário, que é indispensável ao controle metabólico, o corpo do indivíduo começa a colapsar. Consequência da imobilidade, aceleração da aterosclerose, entupimento das artérias, piora radical da síndrome metabólica, aumento de peso, aumento da pressão arterial, piora do refluxo, aumento da apneia, agravamento do risco de AVC e infarto. Então, risco real de AVC, diz aqui, né? E aí vai tratando dessas questões, desequilíbrio psiquiátrico, golpe final, desequilíbrio psiquiátrico. As medicações do desequilíbrio psiquiátrico pioram a apneia, reduzem ainda mais o nível de alerta, provocam redução do CO2, o dióxido de carbono, aumenta a instabilidade emocional e causa episódios de confusão. Então, é muito grande aqui. Conclusão, né, mostra que, em vez de curar, né, uma imobilização aumenta
é um aumento silencioso da destruição. Eu fico pensando se não foi esse o caso do Clesão, né? Em que a justiça não ouviu o apelo da defesa, nem do Ministério Público, e o Clesão morreu. Bom, Onyx Lorenzoni gravou, ele foi ministro, foi por 30 anos deputado, foi ministro 3 vezes ou 4 de Bolsonaro, e está conclamando aí as bancadas que são majoritárias, a evangélica e a do agro, a encaminhar com rapidez um projeto de anistia que só isso resolve, né? Não é apenas Bolsonaro, é um monte de gente que estava numa manifestação. A gente vê pela entrevista que Ramagem deu lá na Flórida. Aliás, não sei se vocês viram quanta emoção, chegando a mulher dele, Dona Rebeca, e a filha, né, que vieram depois. Claro, ele quando saiu do Brasil não quis arriscar a família, né, o encontro no aeroporto. Uma grande emoção. E a gente vê pelo carrinho de bagagem que veio a bagagem para ficar até que se resolva a situação no Brasil. Mas Ramagem disse que era tudo muito estranho na investigação do Adélio Bispo, né? E agora a gente está vendo aí as consequências da facada de Adélio Bispo. A facada continua até hoje sendo enfiada no abdômen de Bolsonaro. Era para matar. Ele não estava sozinho, óbvio, né? Tinha alguém que registrou o nome dele lá na Câmara, fingindo uma presença dele na Câmara naquele 6 de setembro de 2018. E Ramagem disse que as investigações estavam muito próximas de uma definição e foram interrompidas, né? Mistérios para esconder coisas. Assim como a gente vê aí no Master, né? Agora o Daniel Vorcaro foi transferido para um centro de detenção provisória em Guarulhos, e mais 2 diretores do Master. Outros 2 ficaram lá na Polícia Federal. Mas parece que estão querendo esconder alguma coisa. A Polícia Federal disse que foi um descaso muito grande do Banco Estatal de Brasília, né, o BRB. E que foi muita sorte que o BRB conseguiu recuperar 12 bilhões, né? E parece que estão escondendo coisas de uma quantidade de gente que está envolvida nisso. Ao mesmo tempo querem esconder lá na CPMI da roubalheira dos idosos da Previdência, né? Hoje mesmo teve que ser cancelada a reunião porque os 2 convocados de novo não vieram. Um deles, o ex-coordenador de pagamentos de benefícios do INSS, né, apresentou um novo atestado médico dizendo que não podia vir a Brasília por razões de saúde. Jucimar Fonseca da Silva. E o outro, um empresário envolvido, Rodrigo Moraes, de novo com habeas corpus. O que estão querendo esconder, proteger, ou de que tem medo? Porque se a pessoa está livre, né? Frei Beto, por exemplo, o Frei Chico, né? Por exemplo, irmão de Lula, se não tem nada a ver, vai lá e esclarece tudo. E ninguém mais fala no nome dele, né? Que é vice-presidente de uma das entidades que mais levou milhões nessa. Então são essas coisas, né? Enquanto o presidente Lula está em Moçambique recebendo mais um título de doutor honoris causa, os seus líderes estão com problemas na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, rompeu relações totais com o líder do governo, Lindbergh Farias. Rompeu, anunciou que rompeu, né? E lá no Senado, o Alcolumbre também diz que está meio rompido lá com o líder Jacques Wagner, que diz que não sabe por quê, mas tem a ver com a história da indicação do Messias. Então não são boas notícias para o governo Lula. E o Estadão começa a mostrar onde foram gastos os milhões, bilhões do povo brasileiro
lá na tal COP, que foi um desastre. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.